Você já passou por uma casa abandonada e sentiu um arrepio na espinha? Janelas quebradas, portas rangendo ao vento, e um silêncio que parece esconder algo. Hoje, vamos mergulhar em 3 histórias reais de casas abandonadas que guardam mistérios que ninguém explica. Prepare-se para sentir medo, curiosidade e fascínio enquanto exploramos segredos sombrios que desafiam a lógica. Do desaparecimento de uma família inteira a fenômenos que confundem até os mais céticos, esses relatos vão mexer com você. Fique até o final, porque o terceiro caso é simplesmente chocante. Vamos começar com a primeira história, que nos leva a uma mansão onde o silêncio esconde segredos perturbadores. Em uma cidadezinha pacata no interior do Brasil, escondida entre colinas verdes e ruas de paralelepípedos, está a mansão vitoriana, conhecida pelos locais como a Casa do Silêncio. Construída em 1890 por uma família de comerciantes abastados, os Almeida, a casa era um símbolo de status. Com seus vitrais coloridos, escadarias de madeira polida e um jardim que já foi a inveja da região, a mansão era o coração da vida social local. Mas tudo mudou em 1952, quando a família Almeida, composta por João, Clara e seus 2 filhos, Ana e Miguel, desapareceu sem deixar vestígios. Ninguém viu malas sendo feitas, nenhum vizinho ouviu barulhos de partida. A casa ficou intocada, com pratos ainda na mesa e roupas penduradas no varal. A polícia local investigou, mas não encontrou pistas, nenhum bilhete, nenhum sinal de violência, apenas um vazio que parecia engolir qualquer resposta. Nos anos seguintes, a mansão foi deixada ao abandono. As janelas se quebraram, o jardim virou mato, e um silêncio pesado tomou conta do lugar. Vizinhos começaram a relatar coisas estranhas, luzes piscando nas janelas à noite, mesmo sem eletricidade, e sussurros que pareciam vir de dentro da casa. A lenda da Casa do Silêncio nasceu, e com ela, o medo de se aproximar. A história começa a ficar realmente assustadora em 1975, quando um grupo de adolescentes decidiu explorar a mansão numa posta noturna. Eles entraram por uma janela quebrada, armados apenas com lanternas e coragem juvenil. Segundo o relato de Pedro, o único que concordou em falar anos depois, o grupo sentiu algo errado assim que pisou na sala principal. O ar estava pesado, como se alguém os observasse. As lanternas piscavam sem motivo, e o chão de madeira rangia, mesmo quando ninguém se movia. Eles encontraram objetos estranhos, um relógio parado exatamente à meia-noite, um espelho coberto por um pano preto e uma boneca de pano com olhos costurados. Mas o que marcou Pedro foi o som. Enquanto exploravam o segundo andar, ouviram risadas infantis, suaves, mas nítidas, vindas do quarto que, segundo os registros, pertencia às crianças Almeida. O grupo correu, mas Pedro jura que, ao olhar para trás, viu uma sombra pequena se mover no corredor. Décadas depois, em 2018, a casa voltou a chamar a atenção. Um grupo de exploradores urbanos, equipados com câmeras e gravadores, decidiu documentar o local para um canal no YouTube. O líder do grupo, Rafael, era conhecido por desmascarar lendas urbanas, mas até ele saiu abalado. As gravações capturaram algo que ninguém esperava: vozes. Não eram murmúrios indistintos, mas frases curtas, como "eles estão aqui, não vá embora", misturadas com risadas infantis idênticas às descritas por Pedro. As câmeras também registraram anomalias, luzes piscando em janelas sem eletricidade e uma porta que se abriu sozinha, mesmo estando trancada. Rafael publicou o vídeo, que viralizou, mas se recusou a voltar a casa. Ele disse em uma entrevista que sentiu algo vivo no ar, algo que não explicava. Os relatos não param por aí. Em 2020, uma moradora local, Dona Rosa, de 78 anos, contou que, nos anos 60, viu uma figura na janela do segundo andar. Era uma mulher de vestido branco, com cabelos longos, olhando para a rua. Quando Dona Rosa acenou, achando que era alguém perdido, a figura desapareceu. O que torna isso mais estranho é que a casa estava trancada, e ninguém foi visto entrando ou saindo. Histórias como essa se acumularam ao longo dos anos, transformando a Casa do Silêncio em um ponto de peregrinação para curiosos e caçadores de fantasmas, mas também em um lugar evitado por quem conhece sua história.
As evidências da Casa do Silêncio vão além de histórias orais. As gravações de 2018 foram analisadas por especialistas em áudio, que confirmaram que as vozes não tinham origem em interferências externas. Um dos gravadores capturou uma frequência sonora incomum, descrita como vibrações não humanas por um técnico. Além disso, fotos tiradas na casa mostram orbes brilhantes, que alguns atribuem à poeira, mas outros acreditam ser manifestações paranormais. Um historiador local, Dr. Carlos Mendes, pesquisou os arquivos da cidade e descobriu que a família Almeida enfrentava problemas financeiros antes do desaparecimento. Ele sugere que a família pode ter fugido para evitar credores, mas não explica os fenômenos relatados. Outra pista intrigante é um diário encontrado no sótão em 1980, com anotações de Clara Almeida. As últimas páginas falavam de sombras que não dormem e vozes que chamam à noite. O diário foi perdido em um incêndio no arquivo municipal, mas cópias parciais circulam entre entusiastas. Testemunhas como Pedro e Dona Rosa mantêm suas histórias consistentes, mesmo décadas depois. Um ex-policial, agora aposentado, revelou que, nos anos 70, patrulhas evitavam passar pela casa à noite, porque os rádios da viatura captavam estática incomum nas proximidades. Até hoje, ninguém conseguiu explicar por que a casa parece viva para quem entra, nem o que aconteceu com os Almeida. O que explica a Casa do Silêncio? Alguns acreditam em atividade paranormal, apontando as vozes e luzes como sinais de espíritos presos. Outros sugerem que a casa pode estar em um ponto de energia sobrenatural, amplificando fenômenos. Há quem defenda uma explicação mais terrena, um crime não resolvido, talvez um assassinato, com os corpos nunca encontrados. Outra teoria é que a família fugiu, mas deixou algo para trás, algo que ainda habita a casa. Seja qual for a verdade, a Casa do Silêncio continua atraindo curiosos e assustando quem se aproxima. A Casa do Silêncio nos deixa com mais perguntas do que respostas, mas nossa próxima história é ainda mais sombria. Vamos viajar para uma floresta isolada, onde uma cabana abandonada guarda segredos que fizeram até a polícia hesitar. Prepare-se, porque o próximo relato vai te deixar sem fôlego. Em uma floresta remota no sul do Brasil, cercada por árvores altas e um silêncio opressivo, encontra-se uma cabana de madeira que os moradores locais chamam de a Casa da Floresta. Construída na década de 1940 por um eremita chamado Manuel, a cabana era um refúgio para quem buscava isolamento. Manuel viveu ali por anos, mas desapareceu misteriosamente em 1968, deixando a cabana vazia. A estrutura, com paredes de toras envelhecidas e um telhado coberto de musgo, tornou-se um ponto de intriga para aventureiros. Em 1985, a cabana ganhou notoriedade após o desaparecimento de um jovem casal de campistas, Mariana e Lucas, que acamparam nas proximidades. Eles foram vistos pela última vez entrando na floresta, com mochilas e uma barraca, mas nunca voltaram. A busca policial encontrou apenas a barraca rasgada e, anos depois, um diário que descrevia eventos perturbadores. Desde então, a Casa da Floresta é evitada por moradores e até por guardas florestais, que relatam uma sensação de ser observado ao se aproximar. A lenda cresceu, alimentada por histórias de sombras que se movem sozinhas e sons que ecoam na escuridão. O que torna essa cabana tão temida? Vamos mergulhar nos detalhes. A história do casal Mariana e Lucas é o coração do mistério da Casa da Floresta. Em julho de 1985, os dois, ambos com 25 anos, decidiram acampar na floresta para celebrar seu noivado. Conhecidos por serem aventureiros, eles ignoraram os avisos dos moradores locais sobre a área. Um guia florestal, José, viu o casal entrando na trilha que levava à cabana, carregando suprimentos para alguns dias. Quando não retornaram após uma semana, a família alertou as autoridades. A busca foi intensa, com dezenas de voluntários vasculhando a floresta, mas as únicas pistas encontradas foram a barraca rasgada, com cortes que pareciam feitos por algo afiado, e uma lanterna quebrada a poucos metros da cabana. Não havia sinais de luta, sangue ou pertences pessoais, como se o casal tivesse simplesmente evaporado. 10 anos depois, em 1995,
um grupo de trilheiros encontrou um diário em uma caixa de metal enterrada perto da cabana. As anotações, confirmadas como sendo de Mariana pela caligrafia, descreviam os últimos dias do casal. As primeiras páginas eram comuns, falando sobre a beleza da floresta e os planos para o futuro. Mas, a partir da terceira noite, o tom mudou. Mariana escreveu sobre sombras que se moviam entre as árvores e olhos que brilhavam na escuridão. Ela mencionou que Lucas ouviu passos ao redor da barraca, mas, ao verificar, não encontrou ninguém. A última anotação, datada do dia em que desapareceram, dizia: eles estão mais perto agora. A cabana não está vazia. Algo vive aqui. O diário terminava abruptamente, com a página rasgada. A cabana em si é pequena, com uma única sala, uma lareira quebrada e uma janela sem vidros. Exploradores que visitaram o local relatam uma sensação de desconforto imediato. Em 2003, uma equipe de documentaristas tentou passar a noite na cabana para um programa de TV. Eles abandonaram o projeto após apenas 3 horas, alegando que as câmeras desligavam sozinhas e que ouviram batidas vindas de dentro das paredes. Um dos membros, Carla, disse em uma entrevista que viu uma sombra alta se mover na entrada da cabana, mesmo com todos do grupo estando juntos. As filmagens capturaram apenas vultos indistintos e um som grave, como um murmúrio, que não pôde ser explicado pelos técnicos de áudio. Moradores locais contam histórias ainda mais inquietantes. Um caçador, seu Antônio, jura que, em 1990, viu uma figura humanoide perto da cabana, com braços longos e olhos que brilhavam como brasas. Ele correu e nunca mais voltou à floresta. Outros relatam barulhos de galhos quebrando à noite e luzes piscando dentro da cabana, mesmo sem eletricidade. O que torna o caso ainda mais estranho é que a polícia enfrentou dificuldades incomuns durante as buscas de 1985. Relatórios oficiais mencionam equipamentos de rádio falhando e bússolas girando sem direção perto da cabana. Até hoje, a floresta ao redor permanece pouco explorada, e a cabana continua de pé, como um monumento ao desconhecido. O desaparecimento de Mariana e Lucas abalou a pequena comunidade próxima à floresta. A vila, que dependia do turismo de trilhas, viu uma queda drástica no número de visitantes. Moradores começaram a evitar a trilha que leva à cabana, e guias turísticos se recusavam a entrar na área após o pôr do sol. A história do casal virou uma lenda local, contada para alertar jovens aventureiros. Placas foram instaladas na entrada da floresta, com avisos como perigo, não entre à noite. Mesmo assim, a curiosidade atraía exploradores, e muitos voltavam com histórias de desconforto ou fenômenos estranhos. A cabana também afetou a economia local. Pequenos negócios, como pousadas e lojas de equipamentos, sofreram com a má reputação da área. Em 2000, a prefeitura tentou demolir a cabana para acabar com a lenda, mas o projeto foi abandonado após máquinas quebrarem inexplicavelmente no local. Um padre local, Padre Miguel, realizou uma bênção na floresta em 1998, mas disse que sentiu uma presença pesada que o fez interromper a cerimônia. A comunidade passou a tratar a cabana como um tabu, e muitos evitam até mencionar seu nome. Os relatos de sombras e sons estranhos continuam. Em 2019, um grupo de estudantes universitários acampou a 1 quilômetro da cabana e relatou ter ouvido gritos abafados à distância. Eles gravaram o som, mas a qualidade era ruim demais para análise. A história da Casa da Floresta se espalhou pelas redes sociais, com hashtags como #Cabana do Medo ganhando popularidade. Apesar disso, ninguém se atreve a passar muito tempo no local. O que explica a Casa da Floresta? A teoria mais popular é a paranormal, com muitos acreditando que a cabana é um ponto de energia sobrenatural, talvez um portal para outra dimensão. As sombras e vozes descritas por Mariana e outros reforçam essa ideia. Outra teoria sugere que a floresta abriga um predador desconhecido, talvez uma criatura não catalogada, responsável pelos desaparecimentos. Uma explicação mais racional aponta para um crime não resolvido. O casal pode ter sido vítima de um assassino que usava a floresta como esconderijo. Alguns especulam que Manuel, o eremita, nunca deixou a cabana e poderia estar envolvido. Por fim, há quem diga que o isolamento da floresta causa alucinações, amplificando o medo e criando ilusões.
Seja qual for a verdade, a Casa da Floresta permanece um enigma que assusta e fascina. A Casa da Floresta nos deixa com um frio na espinha e perguntas sem resposta. Mas nosso próximo relato é ainda mais perturbador. Vamos para uma cidade costeira, onde uma casa cheia de espelhos reflete coisas que não deveriam estar lá. Prepare-se, porque o próximo caso vai te chocar. Na cidade costeira de São Vicente, litoral de São Paulo, ergue-se uma casa antiga conhecida como a Casa dos Espelhos. Construída em 1923 por um excêntrico colecionador de antiguidades, Augusto Ferreira, a casa era famosa por seus espelhos ornamentados, importados da Europa e dispostos em quase todos os cômodos. Augusto, um homem reservado, dizia que os espelhos contavam histórias. Após sua morte em 1945, a casa foi abandonada, e os espelhos, curiosamente, permaneceram intactos, apesar do vandalismo e do tempo. A lenda começou a crescer quando moradores relataram ver figuras indistintas refletidas nos espelhos, mesmo estando sozinhos. Em 2005, a casa ganhou notoriedade nacional após um fotógrafo, Daniel Costa, entrar no local para um projeto artístico e desaparecer, deixando para trás fotos que mostram vultos impossíveis. Desde então, a Casa dos Espelhos é evitada por todos, e até os mais céticos hesitam em entrar. O que torna esses espelhos tão peculiares? São apenas truques de luz, ou algo mais sombrio está preso neles? Vamos explorar essa história que desafia a realidade. O caso de Daniel Costa é o epicentro do mistério da Casa dos Espelhos. Em setembro de 2005, Daniel, um fotógrafo freelance de 32 anos, conhecido por explorar locais abandonados, decidiu visitar a casa após ouvir rumores sobre os espelhos. Ele planejava capturar imagens para uma exposição sobre o abandono. Armado com sua câmera profissional e um tripé, ele entrou sozinho ao entardecer, quando a luz suave realçava os detalhes dos espelhos. Daniel nunca voltou. 3 dias depois, sua câmera foi encontrada na varanda da casa, com o cartão de memória intacto. As fotos que ele tirou são o que torna esse caso tão perturbador. As imagens mostram os espelhos da sala principal, cada um refletindo algo que não deveria estar lá, figuras borradas, algumas humanoides, outras indistintas, com contornos que pareciam se mover entre as fotos. Uma imagem, em particular, mostra uma silhueta de uma mulher de vestido longo, com o rosto desfocado, em um espelho onde Daniel deveria estar refletido, mas ele não aparece. Outra foto captura o que parece ser uma criança segurando uma vela, apesar de não haver velas na casa. A última imagem é apenas escuridão, como se a câmera tivesse sido desligada abruptamente. A polícia vasculhou a casa, mas não encontrou Daniel, nem sinais de luta. Seus amigos relataram que ele parecia animado antes de entrar, sem sinais de angústia. Outros relatos reforçam o mistério. Em 1987, um grupo de adolescentes que invadiu a casa disse ter visto seus reflexos nos espelhos se movendo de forma diferente, como se atrasassem suas ações. Um dos jovens, Marcos, jurou que seu reflexo sorriu quando ele não estava sorrindo. Em 2012, uma equipe de investigadores paranormais instalou câmeras na casa e capturou um movimento estranho. Um espelho na sala de jantar vibrou sozinho, produzindo um som grave que foi registrado. Moradores locais, como Dona Lúcia, uma pescadora que vive perto, afirmam ver luzes suaves brilhando nos espelhos à noite, mesmo sem eletricidade. A casa permanece trancada, mas os espelhos, incrivelmente, nunca foram roubados ou quebrados, como se algo os protegesse. As fotos de Daniel foram analisadas por especialistas em fotografia, que descartaram manipulação digital. Um perito, Dr. Eduardo Lima, sugeriu que as figuras poderiam ser resultado de exposição dupla acidental, mas não explicou por que Daniel não aparece em algumas imagens. As gravações de 2012 foram estudadas por técnicos de áudio, que confirmaram que o som do espelho vibrando não tinha origem mecânica conhecida. Um historiador local, Dr. Ana Ribeiro, descobriu que Augusto Ferreira era obcecado por espiritismo e acreditava que os espelhos eram portais para o além. Anotações dele, encontradas em um arquivo municipal, mencionam rituais realizados na casa, mas sem detalhes.
Em 2020, um vídeo postado no YouTube por um explorador urbano mostrou uma sombra se movendo em um dos espelhos, apesar de ele estar sozinho. O vídeo, embora de baixa qualidade, viralizou e aumentou a fama da casa. Curiosamente, equipamentos eletrônicos, como celulares e câmeras, frequentemente falham dentro da casa, o que dificulta investigações. Até hoje, ninguém conseguiu explicar as figuras nos espelhos ou o desaparecimento de Daniel. O que está por trás da Casa dos Espelhos? Alguns acreditam que os espelhos são portais para outra dimensão, capturando ou refletindo entidades. Outros sugerem que a casa amplifica alucinações, talvez por causa de algum composto químico nos espelhos antigos. Uma teoria mais sombria aponta para um crime. Daniel pode ter sido vítima de algo ou alguém que ainda ronda a casa. E você, o que acha? São apenas ilusões, ou algo realmente vive nos espelhos? Compartilhe sua teoria nos comentários. Chegamos ao fim da nossa jornada por essas casas abandonadas, cada uma com seus mistérios que desafiam a lógica. A Casa do Silêncio, com suas vozes infantis e luzes inexplicáveis, nos fez questionar se o passado ainda vive entre aquelas paredes. A Casa da Floresta, com suas sombras e o Diário de Mariana, sugere que algo sombrio habita a escuridão. E agora, a Casa dos Espelhos, com seus reflexos impossíveis, nos deixa imaginando se estamos realmente sozinhos quando nos olhamos no espelho. O que conecta essas histórias? Seria a presença de espíritos presos, incapazes de seguir em frente? Ou talvez crimes nunca resolvidos, escondidos pelo tempo? Outra possibilidade é que esses lugares amplifiquem o medo humano, criando ilusões que parecem reais. A ciência pode explicar alguns fenômenos, vibrações sonoras, truques de luz, até alucinações causadas por isolamento. Mas e quando as evidências desafiam essas explicações? As vozes gravadas, as sombras capturadas, os reflexos que não deveriam estar lá, o que elas significam? Queremos ouvir você. Qual desses casos te marcou mais? Já passou por uma casa abandonada que te deu arrepios? Deixe sua história nos comentários e diga o que acha. São fantasmas, crimes ou apenas a nossa mente nos enganando? No próximo vídeo, vamos explorar mais mistérios que vão mexer com sua imaginação. Inscreva-se, ative o sininho e não perca! A verdade pode estar mais perto do que você imagina. Obrigado por mergulhar nesses mistérios assustadores com a gente. Se você sentiu um arrepio ou ficou curioso, deixe seu like, compartilhe o vídeo com os amigos e se inscreva para mais histórias que desafiam o desconhecido. Nos comentários, conte qual caso te deixou mais intrigado ou se você tem uma história de casa abandonada para compartilhar. A Casa do Silêncio, a Casa da Floresta e a Casa dos Espelhos nos mostram que alguns lugares guardam segredos que talvez nunca entendamos. Até o próximo vídeo, e cuidado ao passar por aquela casa abandonada na sua rua. Quem sabe o que está te observando do outro lado da janela?